Vamos lá, Lucas capítulo 19, versículo 1, que diz o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? É um texto muito conhecido, a gente ouve, e alguns até se cansam, né? A verdade é essa, de ver a música ou o cântico. Vários cantores gravaram acerca desse episódio, desse texto. E é um texto muito interessante. Como toda a palavra do Senhor, ela nos desperta e nos ensina muitas coisas. Mas, como diz o texto, que em Jericó, Jesus estava passando. E Zaqueu, um homem publicano, para aqueles que não sabem, publicano é aquele que cobrava impostos. O povo judeu, Israel, eles eram em Jerusalém, e todas aquelas mediações ali de Jerusalém, eles eram tidos como províncias, e aquelas pessoas que eram responsáveis por aquela cidade eram romanos. Roma reinava sobre todas aquelas cidades, e dentro disso havia impostos a serem pagos. O povo judeu era um pouco oprimido, né? Dependendo do rei de que se levantava, os cultos, né, nas sinagogas eram suspensos. Mas ali havia uma certa liberdade ainda. Mas os publicanos geralmente eram pessoas da própria comunidade que eram contratados por Roma para cobrar os impostos. E é claro que muitos desses judeus não eram bem vistos, porque eles eram contratados para cobrar impostos, dos seus próprios irmãos. Então, eles não eram bem vistos, né? Algumas pessoas, alguns judeus, ficavam irados, porque também sempre tem os aproveitadores. E alguns judeus se aproveitavam da situação para poder se enriquecer em meio àquela certa autoridade que ele tinha no meio do povo judeu, cobrando os impostos. Mas, pois bem, Zaqueu não era simplesmente um publicano, ele era chefe, ele era comandante, e era também um religioso da época. E coincidência ou não, nós não acreditamos, né? Geralmente em certas situações, o nome Zaqueu significa, fugiu minha palavra agora, Jesus de Nazaré. Zaqueu significa uma pessoa que que não tem maldade. Como é que é? Me ajudem aí. Oi? Inocente. Zaqueu significa inocente. Veja só. Pois bem,
Mas Jesus passando por Jericó, ele olha para cima. Mas antes disso, perceba a atitude de Zaqueu. Zaqueu um publicano, Zaqueu um homem que era odiado pelos seus próprios parentes, mas existia um desejo que era diferente no coração de Zaqueu. Era o quê? De ver Jesus. Zaqueu tinha a curiosidade de ver, ou até mesmo de se aproximar de Jesus. Mas a princípio, como diz o texto, o desejo de Zaqueu era simplesmente ver Jesus. Não era tocar nele, porque também seria difícil pela sua pequena estatura. Não era conversar com Jesus, porque seria difícil chegar próximo do mestre. Mas o desejo dele era simplesmente de ver. Simplesmente a curiosidade o levou a ter e a fazer um desafio, né? A enfrentar um desafio. Por ser de pequena estatura, ele sobe em cima de algumas traduções tais, amoreira ou figueira brava, né? Era uma figueira que era de porte muito grande, mas os seus galhos eram bem baixos. Com isso, fazia com que Zaqueu tivesse uma facilidade de subir, mas era uma árvore bem alta, né? Bem frondosa. Os seus figos não eram muito bons, a verdade. Mas Zaqueu enfrenta um desafio. A sua estatura não impede a sua curiosidade. A sua estatura não impede o seu desejo. A sua estatura não impede nem mesmo a sua posição. Impede da sua necessidade, da sua vontade de ver Jesus. E nesse primeiro ponto eu já paro aí e digo a você, talvez haja um desejo no seu coração, talvez uma curiosidade, mas isso não tem lhe impedido de chegar até esse lugar. Eu não sei quais foram as motivações ou qual é o seu desejo acerca de Jesus. Eu não sei qual é os seus planos para com Jesus. Mas em meio aos seus sentimentos, seja de curiosidade, seja até mesmo vontade de ver, de tocar Jesus, não sei. Independente das motivações, Jesus está te olhando. Nem Zaqueu esperava aquele olhar. Nem Jesus esperava aquela atenção. Nem Zaqueu esperava aquela atenção. Quem sabe, querido, sabe lá qual foram as suas motivações. Mas você está aqui hoje. E eu quero te dizer que Jesus olha para você com um olhar especial. Independente de qual for a sua intenção, ou de quantas vezes você se aproximou de Jesus, Jesus te olha. Porque eu quero te dizer uma coisa, em meio que Jesus, naquela rua onde ele estava andando, existia muitas e muitas pessoas ao redor dele. Pessoas até com a mesma curiosidade ou intenção do que Zaqueu. Porque Jesus, por onde ele passava, uma multidão o acompanhava. Não obstante disso, existia uma grande multidão que apertava Jesus, mas uma mulher no seu coração, teve em seu coração a necessidade, por uma enfermidade, a mulher do fluxo de sangue, se aproximar do mestre, e foi uma luta, e foi um desafio também para ela, mas ela se aproximou. E também ali existia
uma grande multidão. O texto não traz, mas podemos conjecturar, mediante a outros textos que narram situações iguais ou parecidas. Mas Zaqueu, ele estava em cima de uma árvore. A vontade de ver Jesus era maior. E eu te digo, o Senhor está olhando para você com um olhar especial, porque Ele não quer fazer simplesmente o desejo do seu coração, que é simplesmente ver, mas Ele quer repousar em tua casa. Diga assim para o seu irmão: Jesus quer repousar em sua casa. Ele não quer somente que você olhe para Ele. Diga aí. E nem Ele olhar para você. Mas Ele quer repousar em sua casa. Jesus, Ele vai além das nossas e da minha e da sua expectativa. A intenção de Zaqueu era somente uma curiosidade. O texto não traz nada que o desejo de Zaqueu era ter um encontro, era mudar de vida. Mas quando Jesus marca o encontro, querido, não tem ninguém nem nada que pode fazer esse encontro ser frustrado. Quando Jesus quer transformar a vida de uma pessoa, não tem diabo, não tem capeta, não tem circunstância, não tem pecado que impeça que ele faça uma transformação na sua vida e um milagre aconteça. Zaqueu, dentro da sua curiosidade, ele é surpreendido. Diz assim: Jesus, para o seu irmão, vai surpreender você. E Zaqueu é surpreendido. Jesus, além de olhar para ele, sabe o que Jesus disse? Me convém repousar em sua casa. Mas antes disso, ele fala o quê? Desce. Saia da posição aonde você se encontra. Mude as suas atitudes. Talvez você esteja pensando muito pequeno para aquilo que Deus tem preparado para você. Talvez você, as suas expectativas, a sua visão tem sido muito pequena para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Talvez você tenha pensado, mas Fábio, eu já tive um encontro com Jesus, mas talvez a sua visão está pequena. Talvez a sua percepção está muito míope. Não está igual a mim. Meu grau é pequeno, mas atrapalha. Espiritualmente você não tem enxergado o que Deus tem falado, o que Deus tem colocado, o que Deus tem preparado para você. É preciso se movimentar. É preciso tomar uma atitude. Zaqueu estava lá parado na árvore, olhando. Talvez ele estava até se escondendo no meio de um ramo de folhas ou de fio. Pela sua pequena estatura, ele imaginou jamais Jesus olhar para cima. Talvez você já tenha se sentido desprezado e desprezada por amigos, por parentes e até mesmo por Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus não te desprezou. Eu quero dizer que Deus está olhando para você e Ele quer transformar a sua vida. E Zaqueu desce depressa. A ordem de Jesus é para você descer depressa. A ordem de Jesus é para que você se mova. A ordem de Jesus é para que você avance. Que saia do comodismo. Que saia do trivial. Que saia do cotidiano. Se você orava pouco, comece a orar mais. Se você dormia muito, durma menos. Mas tome uma atitude. Se você tem a vontade de fazer um curso, a vontade de alcançar algo na sua vida financeira, se mova, planeje.
Se você não tem condições, comece a falar com Deus. Sabe por quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus nas orações. Porque a ansiedade, eu já preguei e já falei sobre isso, especificamente, a ansiedade te rouba tempo. A ansiedade te rouba e te tira as forças do vigor. Olha o que o Fabrício leu aqui, né, no começo. Ezequiel, Isaías. Você precisa renovar as suas forças e Deus vai renovar as suas forças nessa noite, querido, em nome de Jesus. Mas você precisa se movimentar. Você precisa tomar atitude. Porque existem certas situações para acontecer na nossa vida, é preciso a gente crer. Crer é a primeira atitude. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, mas Fábio, minha fé é pequenininha. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu grão de mostarda aqui? Você quer ver grão de mostarda? Você pega a comida do canário, tem aquelas sementinhas pequenininhas, pretas assim. Aquilo ali é uma semente de mostarda. São mostarda, bem pequenininha. Já viu o tamanho daquilo? Você sabe o que você pode fazer com o tamanho daquela fé? Diga aquele monte. Aí as pessoas, um monte de problema, não. Quando Jesus estava se referindo, ele estava falando algo literal. Mas que isso? É. Olha o poder da fé. Não importa o tamanho da sua fé. Porque diz a palavra que Jesus é o autor e consumador da fé. E Ele também é o que acrescenta a nossa fé. Nessa noite o Senhor quer acrescentar a sua fé e quer fazer você sair do comodismo. Nessa noite o Senhor quer ir além, quer te levar também para que você vá além, mas é preciso descer. Talvez a sua expectativa fosse o teu sonho. Um determinado dia, eu ouvi um pastor dizer, alguns aqui já sabem, mas eu vou falar dessa forma. Tem pessoas que sonham pequeno. E o que é sonhos? Algumas pessoas sonham como sonho de criança. E esse pastor pregando e falando, ele disse que em sua igreja uma mulher, ele estava falando sobre sonhos, sobre projetos. E ele começou a dizer, e a perguntar, qual o seu sonho? Ela começou, o meu sonho é que alguém me tranque dentro do supermercado, para eu comer tudo de doce que tem lá dentro. Olha só que sonho infantil. Tá rindo? Tem pessoas que fazem sonhos e planos tipo uma utopia. Como que tudo fosse acontecer num passe de mágica. Eu preciso repetir novamente, porque estamos um pouco depois da data, final de ano, daqui a pouco vem outro ano e começa tudo de novo, os projetos. Projetar com o pé no chão. Projetar com fé, querido, não é um projeto de um sonho, de uma utopia. Fábio, eu planejei que esse ano eu vou ficar milionário. Esse ano eu vou ter uma empresa. O cara não tem nem segundo grau, nem estuda, não quer saber de nada. Meu irmão, que sonho é esse? Os sonhos de Deus não são utopia, querido, mas você precisa ir além. O justo vive pela fé. Essa fé é atitude. Tome atitude. Quando você tomar a atitude e obedecer o que Jesus está falando para você, você vai conseguir ir além. Você vai ser surpreendido. Zaqueu foi surpreendido. Foi um susto para ele. Olha só. No versículo 4. Ou no versículo 5. Zaqueu, desce depressa na parte B, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu leia aí, júbilo, com alegria. Querido, o que Deus tem para você é para alegrar o seu coração. O que Deus tem preparado para você é para que você
se glorie em Deus, para que o seu coração enche de alegria. Não é uma alegria que o mundo pode dar, mas é uma alegria que vai além da sua compreensão. O que Jesus tem para a sua vida, querido, é para que você se regozije, para que você abra o seu coração, para que você adore a Ele, para que você viva uma vida de gozo, paz e alegria porque o reino de Deus consiste nisso. O reino de Deus é gozo, paz e alegria do Espírito. O Senhor não quer ver você cabisbaixo. O Senhor não quer ver você vivendo uma tristeza plena, constante. Situações difíceis, eu e você, nós podemos passar. Enfrentamos. Podemos ficar tristes, mas viver uma tristeza constantemente, sem esperança, o Senhor não quer isso para você, querido. Quando você sair do seu comodismo, quando você tomar a sua posição, e quando ouvir a voz do Senhor, receba com alegria. Aqueles que estão recebendo a voz do Senhor com alegria, manifeste isso em nome de Jesus, com palmas, com adoração, com glória, com louvor, querido, porque é uma palavra de vida. A palavra te liberta, a palavra te transforma. Com júbilo. Tem pessoas que não sabem se alegrar, você sabia? Aí tem pessoas que tem um versículo bíblico que fala, tudo tem um seu tempo. Ou melhor, tem um versículo em Eclesiastes, se eu não me engano, em Provérbios, que fala sobre a tristeza e a alegria. Aí a pessoa fala assim, já que fala sobre tristeza e alegria, eu não posso ficar muito tempo alegre, porque daqui a pouco vai vir uma tristeza, vai vir alguma coisa, sabe como é que é, né? Oi? Não fala sobre isso todo o tempo não, tem um versículo em Eclesiastes, outra passagem bíblica que diz isso. A pessoa já pensa, está no momento alegre, está no momento de júbilo, recebeu uma bênção, mas já fica pensando na luta que pode acontecer daqui a um tempo. Amarra isso em nome de Jesus. Viva a alegria em Deus, querido. Se é o momento de jubilar, jubile ao Senhor. Se é o momento de cantar, cante em nome de Jesus. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Sempre tem os faladores. Talvez você tenha planejado, o Senhor tem falado todos os planos dele para a sua vida. Você tem planejado e você tem alcançado aquilo que você tem planejado. Mas sempre alguém se levanta. Sempre vai ter aqueles que vão querer fazer com que você pare. Vai ter alguém que vai duvidar do seu sonho. Vai ter alguém que vai sempre jogar uma piadinha. Mas não pode. Olha só como é que esse irmão é. Olha só como é que essa irmã é. Olha só o que ela faz. Como é que ela diz que tem alegria? É claro que tem pessoas que dão motivo. Mas quando você está avançando, sempre vai ter os faladores. Sempre vai ter alguém que vai criticar. Não é bem assim. Não é assim que faz. Não é assim que se procede. Você não vai conseguir, você não consegue, você não tem dinheiro, você não tem capacidade. Sempre vai ter alguém para falar. Mas a tua atitude precisa ser diferente. A sua atitude precisa ser continuar crendo. Independente do que acontecer, independente do que vier, independente do que se levantar, os fofoqueiros, os maldizentes, os invejosos, não importa, querido, o que se levantar, olhe para Jesus. Diga assim para o seu irmão, não importa, fala para ele, o que se levantar, olhe para Jesus, continue olhando para Ele. Continue olhando para Ele e continue avançando. Zaqueu, ele já sabia que pessoas iriam falar. Você pensa que não? Zaqueu sabia que era
que era observado, ele já sabia que era odiado, ele já sentia o desprezo da carne, mas mesmo assim ele conseguiu, ele colocou os seus olhos em Jesus. Querido, não sei o que você está vivendo, não sei qual é a situação, mas o Senhor te ama a si mesmo. O Senhor te ama a si mesmo. Mas Ele não quer que você continue do jeito que você está, pois Ele quer transformar a sua vida. Mas algumas atitudes precisam ser tomadas. E sabe qual é a atitude para poder ser transformado? Sabe por quê? Porque até então a vida de Zaqueu não tinha sido transformada. Porque até então a vida de Zaqueu estava sendo uma vida normal de um publicano. Mas as suas motivações, as suas decisões, ao modo que Jesus ia se relacionando com ele, ele iria falando com ele aceitou o desafio. Sabe o que ele faz? No versículo 8, levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Zaqueu confessa. Zaqueu se abre para o Senhor. Zaqueu não esconde nada. Ele não ousa esconder nada de Jesus. Ele fala dos seus pecados. Ele fala das suas mazelas. Ele demonstra para o Senhor aquilo que ele estava fazendo de errado. Ele se abre para Deus. E o momento é hoje de você se abrir para o Senhor. As suas motivações o trouxeram até esse lugar, ou tem feito você tomar algumas atitudes para ver Jesus. Mas Jesus olha para você nesta noite e diz que quer transformar o teu ser. Você com júbilo recebe essa palavra. Mas agora Jesus quer pedir e quer agora ver a tua atitude. E qual será a sua atitude? A atitude de Zaqueu dizendo: Senhor, olha a minha vida, olha como eu se encontro, mas eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quero mudar, Senhor. Talvez o que vai mudar a sua vida não é a sua curiosidade de ver Jesus, transportando para os dias de hoje. O que vai mudar a sua vida não é você vir todos os domingos, todas as quintas-feiras à igreja. O que vai mudar a sua vida não é chegar aqui, levantar as mãos e cantar. O que vai mudar a sua vida não é repetir simplesmente aquilo que eu estou pedindo para que você repita, para que você grave no seu coração. O que vai mudar a sua vida não são você chegar aqui e ficar aqui até o final. Olha, eu cheguei 7 horas e saí às 9. Mas o que vai mudar a sua vida é dizer sim diretamente para o Senhor e tomar a atitude certa. O que vai mudar a sua vida é dizer: Senhor, entra na minha vida, pois eu vou mudar, eu quero mudar de vida e vou mudar. Porque para o Senhor fazer algo na vida de um homem, ele precisa tomar atitudes. E a primeira atitude é confessar Ele como Senhor e Salvador de sua vida. E confessar o Senhor como Senhor de sua vida é uma palavra do apóstolo Pedro dizendo: antes de tudo, santificai a Cristo como o Senhor de vossa vida. E ele estava falando aquilo não somente para pessoas que não tinham encontro com o Mestre, mas estava falando isso para a igreja. Sabe por quê? Porque existem pessoas que aceitaram Jesus, mas não têm o Senhor como Senhor de sua vida. Não tem Jesus, e não colocaram e não separaram o Senhor Jesus como Senhor de sua vida. Tem somente um nome, parece até uma redundância. Falar Senhor, Senhor de sua vida, não. Tem uma redundância nisso, sabe por quê? Porque tem somente como um nome. Somente como um modo educado de se relacionar com Jesus. Mas o Senhor Jesus quer ter um compromisso, uma intimidade maior com você. E quando Ele tem uma intimidade maior, quando você se apresenta, confessa, como você quer mudar de vida, quer que Jesus entre na sua vida e mude tudo, porque o Senhor te justifica. Seja qual for o pecado, seja qual for a situação, Ele é poderoso para mudar a sua situação.
seja qual for a sua situação, seja qual for como é que você esteja, o Senhor quer te mudar. O Senhor quer fazer um milagre em sua vida. Sabe por quê? Olha o que diz Jesus. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. O Senhor te justifica. O Senhor te justifica, pois o Senhor te ama. Não importa o pecado, querido. Não importa o que você cometeu. Não importa a sua situação. A partir do momento que você confessa, a partir do momento que você deixa, a partir do momento que você separa, que você tem o Senhor Jesus como Senhor de sua vida, Ele te justifica. Não há mais condenação para você. Não há mais acusação contra você. Nem a sua própria consciência. Porque Deus é maior. Diz a palavra do Senhor. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que as pessoas estão dizendo, a partir do momento que você se entrega a Deus, a partir do momento que você confessa Jesus como Senhor de sua vida, a partir do momento que você toma a atitude de mudar, de mudança, você passa a ser justificado. E sabe o que é melhor? No versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ainda há esperança. Ainda há esperança para você. Ainda há esperança para sua família. Ainda há esperança para sua vida financeira. Ainda há esperança para o seu coração. Ainda há esperança para a sua saúde. Ainda há esperança, querido, para os seus sonhos. Não deixe o adversário, não deixe o inimigo, não deixe pessoas, não deixe nem você mesmo impedir o que Deus tem para você. Sabe o que significa salvação? Vem da palavra soteria, ou soteriologia, que é estudo da salvação. A salvação, ela implica tanto de modo temporal, como no sentido material. Sabe o que quer dizer isso? Quando Jesus salva, Ele salva plenamente. Quando Jesus liberta, Ele liberta totalmente. Quando Jesus transforma, Ele transforma totalmente. Toda a sua vida, vida familiar, vida financeira, a tua saúde, Ele tem o poder de mudar e transformar. E quando Ele salva por completo. Mas uma atitude precisa ter tomada. Jesus nessa noite te chama, querido, a você separar o Senhor Jesus como o Senhor de sua vida. Pois Ele quer transformar você. Ele não quer ver você mais sendo visto como um publicano, como qualquer pessoa. Ele não quer que você seja visto como uma pessoa desprezível ou desprezada, pois Ele não te vê assim. Ele te vê como filho de Abraão. Ele vê uma pessoa, uma alma, que necessita do amor e do perdão e da graça. E nessa noite Jesus te chama. E eu te peço para você se colocar de pé. Ministério de Louvor, venha cá. Vem cá, Flavinho. A esperança para os feridos, como árvore plantada, marcado pela dor, ainda que na terra
envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. Oh, aleluia! A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Aleluia! Feche seus olhos, querido, em nome de Jesus. Eu vou fazer aqui uma oração, e aqueles que decidirem repetir essa oração, sentirem no coração de repetir, que você possa fazer essa oração. Você que está afastado, que não é evangélico ainda, mas que deseja que a sua vida seja transformada e mudada, e que quer vivenciar esta salvação que cura a alma. Você que quer uma transformação plena na sua vida e completa, você vai fazer essa oração comigo. Senhor Jesus, nesse momento eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Muda a minha vida, transforma o meu coração. Eu não quero mais viver desse jeito. E confesso com meus lábios: Jesus, seja Senhor da minha vida, pois quero mudança, pois quero transformação, pois quero salvação, a Tua salvação. Agora, você que talvez já é evangélico, já aceitou Jesus, mas quer uma transformação também, plena, completa. Quer santificar, quer separar Jesus como Senhor da sua vida. Repita essa oração. Senhor, eu quero que Tu sejas o meu Senhor, pois quero mudança, pois quero obedecer o que Tu falares comigo, quero obedecer e estar sujeito ao Teu reino.
Eu quero vivenciar a paz que tu tens. Aviva, Deus, a tua obra em minha vida. Eu quero seguir os seus passos corretamente. Eu quero ter um relacionamento real contigo. Eu quero mudança. A mudança plena na minha vida. Pois somente em ti eu posso alcançar essa mudança. Pois somente em ti eu posso viver em plenitude de vida. Por isso, Senhor, eu santifico, eu separo Jesus como Senhor da minha vida. Aqueles que repetiram essa oração, sendo evangélico ou estando afastados, eu quero te chamar e te convidar até aqui à frente, em nome de Jesus. Não fique envergonhado nem envergonhada, pode vir. Aleluia. Oh, a esperança. Aleluia. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcados pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para você. A esperança aleluia, pra você. Ao cheiro das águas brotarás como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Aleluia. Olhem para mim, por favor. Saiba que nessa noite o Senhor quer levá-los a cada dia e quer surpreendê-los. O Senhor quer levar vocês a caminhos que vocês nunca foram, a lugares aonde vocês nunca imaginaram, porque nós não estamos falando aqui de igreja, simplesmente denominação, mas estamos falando de Jesus, que transforma, que muda, que liberta, que salva plenamente. E vocês tomaram a decisão certa, pois o Senhor vê o desejo do vosso coração, e que vocês venham vivenciar a salvação plena na vida de vocês, e consequentemente na família, no poder do nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, que os seus filhos venham vivenciar, pois eles confessaram e disseram sim para o Senhor, e o Senhor fala sim para eles.
pois o teu amor é maior do que qualquer outra coisa. E que eles possam vivenciar o amor, a graça que o Senhor tem a os dar, e a salvação plena. Pois aqui, Senhor, eles estão dizendo sim, e não importa a situação, a circunstância, pois o Senhor tudo renova. E que eles possam ver e vivenciar o melhor de Deus, no poder do nome de Jesus. Amém? Amém? Fique aqui, você também. Pode sentar, Wes. Eu quero dizer para o Felipe que quando um determinado louvor começou a cantar, o Senhor Jesus, Ele mostrou-me como é que estava o seu coração. Porque independente de qualquer coisa, o teu coração anseia por Ele. Ainda que muitos não olhem isso, não perceberam, mas o teu Senhor percebeu. E Ele quer transformar a sua vida, o seu coração. Porque uma simples atitude muda completamente o cenário espiritual e chama a atenção de Deus. Que você possa cada dia tomar uma atitude diferente. Cada dia o seu coração possa ansiar por Deus. Que Ele vai te levar a caminhos que nem você mesmo imagina, Felipe. De todo o tempo que eu já conversei, que nós já conversamos, foram poucas vezes. Mas eu quero te dizer que eu te amo em nome de Jesus. Mas Jesus ainda te ama muito mais. Que o amor dele é maior do que você imagina. E que você venha permanecer firme. E que você venha entender que uma atitude simples de adoração pode te levar a lugares onde você nem imagina. Imagine vivendo uma vida de adoração. E toda essa igreja, e eu principalmente, como sempre disse, eu estou aí para lhe ajudar. Amém? Aplauda o Senhor, querido. Aleluia. Nós aqui falamos sobre o amor de Deus. Eu te conheço de vista, né? Apenas de passagem. Mas o Senhor conhece você no seu íntimo. O Senhor conhece o seu desejo, o seu sonho. O Senhor sabe os seus planos. E é exatamente nesses sonhos e planos que o Senhor quer dar uma ajeitada. Quer dar uma arrumada. Porque às vezes a gente planeja, a gente sonha, mas muitas das vezes o sonho e o plano que Deus tem é maior do que os nossos. A gente fica um pouco perplexo, pensativo e não entendendo. Mas o Senhor só quer que você se lance. Se lance nas mãos dele. Que os sonhos, os planos deles são maiores e melhores. Você deu o primeiro passo, não é a igreja, é Jesus. E quando Jesus entra na vida de uma pessoa, de um homem e uma mulher, ele muda completamente. E essa mudança traz alegria, traz júbilo. Assim como trouxe para Zaqueu. Ele quer trazer uma alegria e um júbilo na sua vida, no seu coração. Uma alegria que você nunca imaginou na vida. E nunca sentiu. Que nesta noite, essa alegria brote. Cresça. E atinja toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém?